Salve, salve, galera. Saudade de uma prainha, né, não? Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que surgiu lá no nosso grupo do Telegram, né, o nosso projeto 21 Dias Sem Leite, onde a gente faz, eu e minha esposa fazemos algumas abordagens para as pessoas que se inscreveram, falando sobre saídas culinárias, né, para a gente substituir o leite de vaca, deixar de usar o leite de vaca sempre que possível, ou pelo menos diminuir bastante o seu consumo. E, além disso, eu entro com a parte científica, falando um pouquinho dos benefícios de determinado grupo de alimentos. E nessa semana surgiu a questão dos benefícios sobre o óleo de coco. Então, eu vim aqui para falar com vocês sobre esses benefícios. E eu vou tirar essa praia para não atrapalhar a nossa concentração, mas vocês vão entender nesse vídeo por que que o coqueiro é considerado a árvore da vida, por que que a gordura do óleo de coco ou a gordura do coco é considerada a melhor gordura que existe, a melhor gordura do mundo. Eu vou explicar isso tudo para vocês daqui a pouco. Só um minutinho para eu tirar essa praia, que isso atrapalha até a concentração. Pronto, voltamos ao normal, a vida real de quarentena, né? Então vamos começar a entender um pouco, né? Quando a gente pensa no consumo de coco, ilhas do Pacífico são os campeões em consumo desse alimento, desse superalimento, e em muitas culturas o coqueiro é considerado a árvore da vida, talvez relacionado à presença da água de coco e do alimento, que é a copra, né, que é aquela parte branca do coco, mas também não só pela parte alimentar nutricional, apesar dele ser um superalimento, mas também pelas propriedades medicinais, né? A medicina tradicional, ela já há milênios, ela utiliza o coco, as substâncias do coco, para tratar diversas doenças, tá certo? E então, por isso, a árvore da vida, na minha concepção, tá? Quando a gente fala sobre a gordura, a melhor gordura do mundo, a gente está falando por conta das características bioquímicas que tem nesse alimento, né? O óleo de coco, ele é um óleo riquíssimo em gorduras, mas gorduras boas, gorduras que em sua maior concentração são triglicéridos de cadeia média, né? E triglicéridos de cadeia média são um grupo de gorduras que todos nós temos que ter na dieta. Acontece que na dieta de padrão ocidental a gente não observa esse triglicérido de cadeia média com grande facilidade, porque a grande maioria dos alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal, trazem na sua composição principalmente gorduras de cadeia longa, né? Gorduras que não são tão benéficas ou que têm algum risco de comprometimento da qualidade da nossa saúde, tá? Então, por isso, o status de melhor gordura do mundo para o óleo de coco, porque ele é fonte riquíssima, a mais rica fonte de triglicéridos de cadeia média. Mas por que triglicéridos de cadeia média é tão bom para a nossa saúde? Pela via de metabolização. Quando a gente pensa no triglicérido de cadeia média, quando a gente pensa em gordura, quando a gente ingere gordura animal, gordura vegetal, de cadeia longa, essa gordura ela passa por uma via em que ela vai ser acumulada no nosso tecido adiposo e só depois, diante da demanda, diante da necessidade metabólica, ela vai ser quebrada como fonte e utilizada como fonte de energia. Quando a gente fala de triglicéridos de cadeia média, o caminho é diferente. Ele passa diretamente ao fígado, onde ele vai ser metabolizado e ele vai seguir duas vias possíveis. Uma, fonte de energia rápida, fonte de energia pronta para uso na mitocôndria, que são nossas usinas de ATP, nossas usinas de energia em cada célula. E outra via, eles vão formar cetonas, né, que tem a ver com os corpos cetônicos, que tem a ver com aquele produto que a gente busca quando faz uma dieta cetogênica, né? Por quê? E por que é tão importante a questão das cetonas? Porque é a segunda linha de alimento cerebral e daqui a pouco vocês vão entender como que isso pode ajudar, inclusive, a tratar o Alzheimer, tá? Que é um tipo de demência, talvez o mais comum
talvez não, com certeza o mais comum que acomete a população, tá? Então, assim, da onde começou esse estudo sobre o óleo de coco? O óleo de coco, nessas populações que vivem nas ilhas do Pacífico, o coco chega a ser 60% a 70% da ingesta calórica diária de um habitante dessas ilhas. O que se observa é que nessas ilhas nós temos também uma incidência muito menor de diabetes, de obesidade, uma incidência muito menor de problemas cardiovasculares, então infarto, angina, AVC, derrames, né? Então, a gente observa nessa população um efeito protetor. Há que se fazer a consideração de que espera-se que nessas ilhas também tenha muito menor efeito da industrialização dos alimentos, desses alimentos superprocessados que a mídia coloca no dia a dia da nossa vida, dentro da nossa casa, praticamente, quando entra pela nossa TV. Então, assim, eles têm um padrão alimentar muito melhor do que o padrão ocidental, sem dúvida alguma, mas também colhem os benefícios de ter o coco tão presente, de forma tão importante e cotidiana na alimentação, tá? Como a gente está aqui falando de melhores escolhas, o que eu quero é elucidar os caminhos para que vocês façam melhores escolhas e comecem a trazer o óleo de coco para dentro da sua casa, tá? Então, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Então, assim, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês. Alimento funcional, superalimento, altamente nutritivo, rico em fibras, vitaminas e minerais. Isso eu estou falando do coco. O óleo de coco é só uma fração dessa copra, né, dessa parte branca do coco, tá certo? Faz tão bem, como eu já adiantei para vocês, porque é riquíssimo em triglicéridos de cadeia média. Triglicerídeos de cadeia média atua no nosso metabolismo, trazendo mais energia, melhorando desempenho físico, melhorando concentração, desempenho cognitivo. Então, uma série de benefícios para a nossa saúde. E como a gente não tem isso na alimentação facilmente, porque os alimentos, na maioria das vezes, são ricos em triglicéridos de cadeia longa, o óleo de coco, então, ganhou essa importância toda, tá certo? É a melhor fonte alimentar de ácido láurico, né? Ácido láurico é um dos triglicéridos de cadeia média. Só para que vocês entendam a relevância dele, o leite materno é o alimento que tem maior concentração de ácido láurico. E não deve ser por acaso que a natureza colocou esse ácido láurico lá no leite materno, né? A gente sabe que a ação biológica dele, antibiótica dele, é importantíssima, principalmente naquele bebê que está começando a maturar o seu sistema imunológico. Então, assim, esse ácido láurico, quando a gente ingere ele é transformado, metabolizado a monolaurina, e a monolaurina já tem diversos estudos mostrando que ela combate bactérias, vírus, fungos, tem inclusive estudos associando ao HIV, associando a SARS-CoV, associando a outras viroses infecciosas, tá certo? E, como reforço imunitário, como reforço para controle dessas viroses, dessas doenças, tá? Então, daí a grande importância para o sistema imune, a questão da alta concentração de ácido láurico, tá? Então, como eu já falei, eu coloquei aqui algumas coisas para vocês verem. Como eu já falei, ele tem uma atividade antiviral, antibacteriana, antiparasitária, fungicida, por conta da monolaurina, do próprio ácido láurico também. E assim ele dá esse suporte no sistema imune nosso, atua melhorando a digestão, ajuda na função de algumas enzimas, do suporte ao funcionamento do pâncreas, modula a função intestinal, é fonte de alimento para bactérias boas do nosso intestino, então assim também ajudando por uma outra via também no nosso sistema imune, né? Melhora o desempenho físico, né? Porque o triglicérides, como eu já falei, ele é metabolizado, absorvido, vai para o fígado, e no fígado ele vira energia rápida, pronta para a utilização mitocondrial. Então,
Ele ajuda em atletas, ajuda no pré-treino. Quando você quer malhar, você usa ele, que você vai melhorar o seu desempenho naquele treino daquele dia, porque ele vai dar essa fonte de energia mais rápida, né? Atua ajudando a desacelerar, né, ou a prevenir o envelhecimento precoce, porque ele é fonte de antioxidantes que combatem radicais livres. E a gente sabe que uma das teorias do envelhecimento passam pelo acúmulo de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio, tá? Ele também previne doenças degenerativas. Eu já citei para vocês, o Alzheimer, ele é uma doença degenerativa. A gente hoje já entende que tem a ver com o metabolismo da glicose cerebral. O Alzheimer tem uma relação com a ação da insulina no sistema nervoso central, a falta de ação dessa insulina lá. E aí, como os neurônios começam a não aproveitar adequadamente a glicose, e é a fonte de energia mais importante do sistema nervoso central, daí surge o Alzheimer. Alguns autores, alguns cientistas já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, só para que vocês entendam a correlação, o grau de importância da correlação entre a resistência insulínica cerebral e o uso da glicose, e a falta desse uso causando uma demência ou acelerando a progressão dessa demência. É o que os estudos mostram, tá certo? Nessa população, quando você usa o triglicérides de cadeia média, ele vai ser fonte de cetonas. Cetonas é uma segunda via de utilização de energia, fonte de energia para a utilização cerebral. Então, como o neurônio, o sistema nervoso central está degenerando por conta do baixo desempenho, do baixo uso da capacidade de uso da glicose, quando você oferece essa segunda fonte de energia, você começa a regredir a progressão da doença. Essas pessoas que sofrem de Alzheimer muitas vezes melhoram os seus sintomas, tem uma melhora, um ganho cognitivo, um ganho de memória, de desempenho em alguns testes de Alzheimer, né? Além disso, é ótima fonte de cálcio. Além do cálcio, vem junto com o magnésio. E como vocês, para quem já assistiu o meu vídeo, a minha live falando sobre o leite, lá a gente fala também que o cálcio, para ele ser bem aproveitado no osso, ele tem que ser absorvido junto com o magnésio, e o óleo de coco e o coco tem essa paridade cálcio-magnésio, né? Um efeito importantíssimo, que inclusive explica também a questão do Alzheimer. Um efeito importantíssimo é sobre a resistência insulínica, diminui a resistência do nosso corpo à insulina. Então, os níveis de insulina eles acabam baixando, né, diminuindo o que causaria, em níveis de resistência insulínica, causaria resposta inflamatória sistêmica, com uma série de consequências para a nossa saúde, tá? Então, ele melhora a ação da insulina, diminuindo a sua resistência, principalmente porque quando ele reduz a gordura visceral, que é a gordura que a gente tem acumulada no abdômen, junto aos órgãos, quando a gente diminui a gordura visceral, que é a pior gordura que a gente pode ter, ela acaba diminuindo a resposta inflamatória, porque esse tecido de gordura visceral, a gente sabe que ele se comporta como um órgão endócrino pró-inflamatório, né? E a gente então consegue diminuir a gordura visceral, diminuir a resistência insulínica, diminuir então a inflamação crônica subclínica. Isso tem um impacto na nossa longevidade, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde de forma muito importante. Talvez essa seja a ação mais importante, mais interessante do consumo do óleo de coco, tá? Quando a gente fala especificamente da relação óleo de coco e coração, houve uma polêmica por conta de que uma pesquisadora de Harvard soltou uma matéria falando mal do óleo de coco em relação ao coração e tudo, porque ela não encontrou evidências, mas tem a ver com padrão alimentar, com as nossas escolhas alimentares. Então, assim, tem um pouco de tendência no estudo dela, não que ela não seja uma pesquisadora séria, mas existe uma certa tendência ali nas análises do estudo que ela publicou, mas isso gerou um burburinho científico, né? Muita gente discutindo então se era bom ou se era ruim, mas o fato é que o consumo regular de óleo de coco, de 15 a 30 ml por dia, reduz gordura visceral, reduz o colesterol ruim, porque aumenta o HDL. Então, assim,
HDL é o nosso colesterol bom, é o colesterol que tira o colesterol dos vasos sanguíneos e coloca de volta ao fígado para ser metabolizado e excretado. Então, melhora HDL, reduz o risco cardiovascular, então, pelo aumento do HDL e alteração da proporção HDL-triglicérides. Protege, então, contra a aterosclerose, que é a deposição de gordura lá na parede dos vasos. Isso tem a ver com a progressão para infarto, progressão para AVC. Muito desse aspecto benéfico ao coração, ao combate à aterosclerose, tem a ver com a redução da inflamação crônica subclínica. Não é apenas o colesterol. A gente já sabe hoje que infarto, o colesterol, ele tem uma parcela insignificante sobre o infarto, né? Apesar dele ser o agente que obstrui a artéria, a gente sabe que a inflamação crônica, a doença, a agressão crônica ao endotélio, o tipo de alimentação que a gente faz que traz esse tipo de consequência e risco de infarto, de derrame, de AVC, tá certo? Então, o óleo de coco é extremamente benéfico porque aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, diminuindo o risco cardiovascular, então, tá? Mas também o óleo de coco tem um efeito estético, cosmético, também bastante interessante. Então, ele dá suporte ao equilíbrio natural da pele, né? Então, como ele tem um controle fúngico, bacteriano, viral, ele ajuda a pele a se proteger, controla essa flora. Ele trata os sintomas da psoríase, do eczema, da dermatite. Então, ele alivia muito esses sintomas em quem padece dessas doenças, tá certo? Estudos mostram que ele reduz rugas, que ele reduz a flacidez cutânea, que ele melhora a questão das manchas, porque já se sabe que ele tem um efeito como se fosse um filtro solar fraco, um filtro solar de 20% para raios UV, então daí a redução de manchas e ajuda o suporte à pele, tá? Para quem tem cabelo, quem cuida de cabelo, é muito legal usar o óleo de coco. Eu botei até essa foto do cabelo colorido, porque nesses casos, então, o fio fica muito danificado e o óleo de coco pode ser um excelente suporte para melhorar a estrutura desse cabelo, melhorar o aspecto, a hidratação, etc. Tá bem? Então, gente, assim, é um vídeo rápido, mais curto do que os que normalmente eu faço. O que eu quero falar com vocês, deixar como recado final, é que aproveitem desse alimento, usem e abusem do coco na sua forma natural, a copra, a água. Não deixem de aproveitar e trazer isso para a sua dieta no dia a dia, porque inúmeros benefícios serão colhidos a partir daí, tá certo? Então, consumam regularmente. O ideal é que a gente consuma de 15 a 30 ml de óleo de coco, tá? Na nossa alimentação. Falando sobre um pouco mais sobre culinária, quando tem gente que fala, mas não adianta comprar o óleo de coco, usar o óleo de coco, porque além do custo, você não utiliza os triglicéridos de cadeia média quando você aquece. E é verdade, quando você aquece ele acima de 60 graus, esses triglicéridos de cadeia média são voláteis, principalmente o ácido cáprico e o caprílico, eles vão evaporar, tá certo? Então a gente vai perder parte desses ácidos graxos. Entretanto, o que fala ainda assim em favor da gordura do óleo do coco é que ela, no processo de aquecimento, ela não altera a sua estrutura para uma gordura ruim, né? Qualquer outro óleo, quando você aquece, ele fica pior para a sua saúde. Ele acumula características que vão danificar, que vão inflamar, que vão engordar. Então, assim, vale a pena, mesmo perdendo todos os benefícios quando você aquece, vale a pena ainda assim usar o óleo de coco, tá? O que eu quero deixar como recado final, então, é que consumam, tragam isso para o dia a dia, tragam isso para suas melhores escolhas, porque isso com certeza vai se traduzir em uma saúde melhor, seja do aspecto cognitivo, do aspecto de energia do dia a dia, do controle do peso, do controle do índice glicêmico. Vai ser muito importante ter esse alimento como apoio, como suporte. É claro que é um alimento calórico, não adianta pensar que vai, então, consumir altíssimas quantidades desse produto, porque vai emagrecer muito. Isso é besteira, ele vai te engordar sim, se você consumir em altas quantidades, mas deixando entre 15 e 30 ml por dia, está numa dose excelente de suporte à sua saúde, à imunidade, ao estado nutricional como um todo, tá bem? Fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima.